Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar, de saudar a todos vocês, é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, esta é a oração do grande livramento de Deus, para mim, para ti, para nós, para aquele e aquela que crê. Creia tão somente e receberás, tanto para ti como para tua casa, tua família, o grande livramento deste Deus, porque escrito está: glória a Deus, sujeitais, pois, a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vós. O versículo 7 do capítulo 4 de Tiago. O versículo 6 diz o Senhor, o versículo 8, glória a Deus, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, é dando que se recebe, é buscando que se encontra, é pedindo que se recebe, e batendo que a porta será aberta. Então, é pedindo a Deus o livramento, crendo e confiando, e com toda certeza, amado e querido ouvinte, Deus dará, porque Deus conhece e sabe de todas as coisas. Pois bem, antes da oração, quero deixar alguns versículos que se encontram na palavra de Deus, amado ouvinte, no Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24, Mateus capítulo 24, o versículo 4 até o versículo 14, que fala justamente das coisas que se encontra ocorrendo agora mesmo neste mundo do meu Deus, alertas de Deus e o que Deus pode fazer para dar o grande livramento de tantos acontecimentos, de tantas coisas que ocorrem e que estão ocorrendo agora mesmo no mundo qual vivemos. Só Deus é que poderá nos dar o livramento dos enganos, das heresias, das mentiras, dos laços armados demoníaco, satânico, maligno e diabólico. Só Deus é que poderá nos dar o grande livramento. Versículo 4 ao 14 do Santo Evangelho, segundo Mateus 24. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos vocês. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. Oraremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos sim, meu Deus, agradecermos por mais um dia, agradecermos por esta tarde e pelas ricas oportunidades que tem nos dado, em nome de Jesus Cristo, para perseverarmos em orações, para perseverarmos clamando a Deus, buscando a Tua presença enquanto é dia, invocando o Teu nome enquanto ainda o Senhor está perto. Glória a Deus. Devemos agradecermos por esta oportunidade que o Senhor nos dá para nós continuarmos orando, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Ó Deus, esta oportunidade que estás dando a nós hoje, estas oportunidades que tens dado, ó Deus, à humanidade, o homem, a mulher, hoje. E quantos que não têm, ó Deus, agradecido, ó Deus, a Deus pela oportunidade. Porque quando o homem ele amanhece o dia, onde ele pode respirar o ar da vida, o fôlego de vida, cada dia que ele está vivo, que ela está viva, em cima desta terra, onde habita toda sorte de maldade. Glória a Deus, é necessário agradecer a Deus pela vida que segue, pelos livramentos grandes, livramentos pequenos, enfim, toda sorte de livramento em todas as áreas na vida do homem e da mulher. Grande Deus e Pai. Então hoje é mais um dia de agradecimento, é mais um dia que nós devemos agradecermos a Deus por mais um dia que segue, pela vida que segue, em nome de Jesus Cristo. Quantos que até ontem tiveram oportunidades, tiveram chances, oportunidades, glória a Deus, para adorar a Deus, para reconhecer a Deus como o seu único e o suficiente Salvador, e não quiseram. Fizeram pouco caso em toda a sua vida, só ignoraram a Deus, o sacrifício da cruz, o preço que foi pago, sem sermos merecedores, só por amor. Porque Deus fez isto por amor, mesmo sem sermos merecedores, para que sejamos salvos
no seu Filho amado Jesus Cristo, que deixou escrito no Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 1. Não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Senhor, aí foi quando, glória a Deus, Tomé disse: Senhor, mostra para nós o caminho. Então Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a ponte que liga ao céu, Jesus é a porta, Jesus é a ligação que por intermédio dele, hoje nós temos a plena liberdade de orarmos ao Pai, clamarmos ao Pai, adorarmos ao Pai, porque Jesus abriu a porta, abriu o caminho, rasgou o véu que separava. Glória a Deus. E hoje nós podemos dizer, por intermédio do Filho, Deus é maravilhoso, riquíssimo em misericórdia, porque ai de nós, se não fosse a tua misericórdia. Grande Deus e Pai. Porém, mais, glória a Deus, disse Filipe: Senhor, mostra para nós o Pai, o que nos basta. Então respondeu Filipe, ou seja, Jesus a Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo não são minhas, mas é do meu Pai, Filipe. Glória a Deus. Quantos, meu Pai, que se encontram dentro da igreja, na tua presença, e ainda não conhece a Jesus, ainda não conhece a Deus. Glória a Deus, por falta do temor, por falta da obediência, porque não adianta falar que serve a Deus, que caminha para a igreja, mas não obedece a tua palavra. Glória a Deus, não obedece a tua sã doutrina, nunca vai conhecer a Deus, intimidade, comunhão com Deus, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Os verdadeiros adoradores não medem esforços, não medem distância, não. Buscam, adoram, se esforçam tão somente. É por isto que a bênção de Deus será recalcada, sacudida e transbordante. Grande Deus e Pai, levanta para esta obra verdadeiros adoradores, homens, mulheres, tementes, obedientes à tua palavra.
ó Pai, inconformado com este mundo, inconformado com os sistemas que regem este mundo, os sistemas malignos, os sistemas diabólicos, satânicos, mas que maneje bem a sua espada, que venha guerrear, batalhar e pelejar. Guerrear a espada não é uma espada que fere a carne, que fere o sangue. A espada é a tua palavra, é as escrituras, é a santa doutrina da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela elimina, queima e destrói toda a obra do engano, toda a obra maligna, e paralisa na terra com o poder satânico, com o poder diabólico. A palavra, as escrituras, a espada de Deus é a única arma que fere quem já está morto e faz ele ressurgir à vida e faz ele ressuscitar. Aqueles que se encontram morto espiritual, não teme a Deus, não obedece a Deus, não quer saber de Deus, mas quando há uma oportunidade que esta espada venha tocar, então quem está morto espiritual ressuscita na presença de Deus e passa a ter vida, e vida com abundância na presença de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus, porque há 3 tipos de morte que prejudica o homem e a mulher. A primeira morte é a morte espiritual. Ó Deus, assim como eu e alguns que hoje se encontram adorando o teu nome, estávamos mortos espirituais. Não temíamos a Deus, não obedecemos a Deus, não cremos em Deus. Outrora éramos teimosos, rebeldes, andávamos segundo os prazeres carnais, profanos e mundanos. Nós éramos levados em todo o vento de doutrina, ou seja, tudo que ouvirmos outrora, acreditávamos, mesmo que fosse mentira, e éramos levados por qualquer vento de doutrina, de falsas doutrinas, e não tínhamos um controle próprio. Mas Deus, o nosso Pai, que viu que nós estávamos mortos espirituais diante dele e éramos presa fácil na mão do nosso inimigo, Satanás, adversário, que oprimia, escravizava, causava danos e sofrimento. Então Deus nos deu a oportunidade. Como está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. O Santo Espírito de Deus se encontra batendo na porta do coração do homem, do coração da mulher, e pedindo para entrar. Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não chega abrindo a porta ou derrubando a porta dentro. Não. Ele chega e bate. Se alguém ouvir, ele bater, e a sua voz, abrirão a porta e ele entrará de forma educadamente. Glória a Deus. É o Santo Espírito de Deus que se encontra batendo na porta do coração da alma do homem,
do coração da alma da mulher, lhe convidando para entregar a sua vida ao maior homem da história, ao maior pastor da história, Jesus Cristo de Nazaré. E por intermédio dele, em Deus, o nosso Pai, nós temos livramento, nós temos a vitória. Ele nos livrará de todo engano, de todo perigo, de toda obra má e perversa que tão de perto nos rodeia. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm em Jesus Cristo, orando no Espírito Santo. Mantenha-se firme no grande amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os levará para a vida eterna. Decanta labaia, Deus Todo-Poderoso, somente o Senhor é que poderá nos dar o grande livramento, porque o Santo Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para os seres recebidos com ação de graças, pelos que crê e conhece a verdade. Grande Deus e Pai, trabalha, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, nos dando mais e mais livramento em todas as áreas. Livramento na área financeira, livramento na área da família, livramento na área sentimental, emocional, profissional, livramento na condição física, na saúde, o corpo físico. Livra, ó Pai poderoso, de toda seta, de todo dardos inflamados do maligno, porque está escrito no teu santo evangelho segundo João, no capítulo 10, o versículo 10, o ladrão que é Satanás, ele não sabe fazer outra coisa a não ser somente roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo, ele se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. Satanás, que é o ladrão, ele tem roubado tanta saúde, tem roubado a saúde, ó Pai. Quantas pessoas que se encontram agora mesmo enfermas, muitas delas até mesmo se encontram agora hospitalizadas, ocupando o leito de um hospital, muitas delas com uma doença incurável pela medicina, pela ciência, e impossível para o recurso humano. Grande Deus e Pai, mas Jesus está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eis que em meu nome curarão os enfermos,
expulsarão os demônios causadores de todos os males, a opressão, a depressão, a solidão profunda, doenças, males e enfermidades, problema no lar e na família, separação dos casais, a discórdia, a briga, as confusões nos lares. Pai poderoso, espíritos do vício, que por conta do vício, quantos lares que se encontram agora em brigas, em contenda, em desavença, por causa do vício que tem destruído lares, que tem colocado membros da família um contra o outro, em discórdia, em confusão e briga, violência verbal, violência física, moral, por conta dos vícios. Meu Deus e meu Pai, clamamos ao Senhor para que todos aqueles e aquelas que crer, porque está escrito em tua palavra que tudo é possível ao que crê, venham receber de Deus, o nosso Pai, o grande livramento. Vamos à frente, abençoa, ó mão amiga, ó braço amigo do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Tome em tuas mãos os cultos convertidos em campanhas que prossegue na Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Que o teu braço amigo, meu Deus, tua mão amiga esteja estendida para livrar, para guardar, para proteger, para dar vida e vida com abundância em todas as áreas, porque agindo o Senhor, Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Tu és bondoso, Senhor, perdoador, Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, ó Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. É verdade. Deus nos responderá, dará vitória. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abre a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele comigo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não mais para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para aqueles que se encontram esperando, aqueles que se encontram firmes na fé, adorando a Deus, buscando a Deus, invocando o seu nome e pregando, abrindo a sua boca, falando do santo evangelho genuíno do nosso Cristo, porque o mundo é mau, é perverso, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos e presunções, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres da carne, profano e mundano, do que amigos de Deus, tendo aparência de bonzinho, tendo aparência de piedade. Afastai-vos destes tais, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Portanto, como está escrito, seja paciente até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita,
e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Glória a Deus. Derrama teu Espírito Santo, renova o teu povo, renova a tua igreja, ó Santo Espírito de Deus. Começa a bradar nos corações, começa a entrar nos corações daqueles que obedecem, daqueles que têm temido, daqueles que têm sofrido, ó Pai poderoso, mas que se encontram com seus corações voltados para Deus, crendo que Deus entrará com providência em prol da sua causa, em prol do seu problema, em prol de tudo aquilo que se encontra ocorrendo, que se encontra acontecendo na sua vida. Glória a Deus, grande Deus e Pai, vai repreendendo mesmo, ó Deus, as obras malignas. Quantas pessoas que nesta tarde, neste dia, ó Pai maravilhoso, estão sendo vítimas de obra da inveja, que estão sendo vítimas de obra maligna. Quantas pessoas, ó, muitas delas, que na frente desta pessoa é uma coisa e por trás ela é outra bem diferente. Na frente dela é amiga, é amigo, mas por trás são os piores adversários, os piores inimigos que tramam, que planejam laços, armadilha, maldade, só por inveja, para destruir o lar, para destruir o relacionamento, para destruir a família, para destruir a paz, para destruir a saúde. Em nome de Jesus Cristo, Deus e Pai, somente o Senhor é que é conhecedor do coração humano, do coração do homem, do coração da mulher. Ó Pai, como diz um ditado, ó Pai poderoso, o que vê o rosto, né, o coração não sente, ou seja, alguém vê a pessoa com o rosto diferente, uma aparência de felicidade, que olha aparentemente no seu exterior, não vê nada de maldade. Senhor, glória a Deus, mas por trás são cobras, não é todos, mas muitos deles e delas, por trás são cobras, víboras venenosas, perigosas, mas Deus dará o grande livramento, porque o que seria de nós, a nossa casa, a nossa família, se a mão de Deus não estivesse nos guardando, porque nós não conhecemos nós mesmos, apesar de nós conhecermos a nós mesmos, ó Deus, mas nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos qual é o futuro que já reservou para nós. Só existe uma coisa: teremos um futuro maravilhoso, um futuro brilhante, radiante, um futuro de glória, se aceitarmos aquele que tem o nosso futuro na palma das suas mãos. Glória a Deus, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquela que nele crê, não pereça, mas que tenham a vida eterna, para nos dar um futuro brilhante. Grande Deus e Pai, toma a frente e dás o grande livramento, estende as tuas mãos, a ti nós clamamos, alcança, ó Pai, os enfermos, alcança aqueles que se encontram doentes. Mas sabemos que 99% das doenças, das enfermidades, elas são de origem maligna, são de origem satânica e diabólica. Grande Deus e Pai, mas Deus deu a Jesus para que em Jesus nós venhamos ter saúde, porque nós receberemos a cura
em todas as áreas das nossas vidas, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Grande Deus e Pai, trabalha, Senhor, em nossos corações, aumentando mais e mais a nossa fé, porque está escrito em Tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor, o nosso Deus. Todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é o único, é o suficiente Salvador, é aquele que tem o nosso futuro na palma da sua mão, é aquele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros dos inimigos no fogo, é aquele que venceu a morte e o inferno, pisou na cabeça de Satã, a grande serpente, o grande dragão vermelho, e tomou das suas mãos a chave da morte, a chave do inferno. Como está escrito em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 9 em diante, que Deus o exaltou de tal maneira, Deus o Pai exaltou a Jesus Cristo, de tal maneira que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que diante do nome do Filho do Homem, 3 mundos se prostrará diante dele. Os céus, os 3 mundos habitados, se prostrarão diante dele. Os céus se prostrará diante dele, se prostra diante dele. Nações, povos, tribos e línguas se prostram diante dele. O Hades, que é o inferno, esses 3 mundos habitados, se prostrarão diante dele, abrirão suas bocas e confessarão que somente ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Grande Deus, maravilhoso, sabemos que nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, que nos fortalece. Grande Deus e Pai, ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, esta pessoa neutra no conhecimento, que por não ter o conhecimento da pessoa do nosso querido Jesus, tem sofrido tantas coisas, tem passado por tantos processos difíceis na sua vida, e muitos deles, eles não têm nem sequer esperança que sairão desses processos difíceis, dessas causas insolúveis. Mas em nome de Jesus Cristo, alcança estas pessoas que se encontram cegas espirituais, ó Pai, porque está escrito em Tua palavra que Satanás, o Deus deste mundo atual, dos filhos da desobediência, cegou o entendimento do homem, de tal forma que eles não entendem, não compreendem o grande amor de Deus pela vida dele, o grande amor de Deus pela vida dela, e aqueles que abraçarem este amor, que se vier para o Cristo ressurreto, com toda certeza, sem sombra de dúvida, alcançarão o perdão divino, alcançarão o milagre, alcançarão a cura, alcançarão a liberdade, aqueles que se encontram presos em um certo sentimento errôneo, em um certo sentimento de fracasso, em um certo sentimento de derrota. Jesus liberta um homem, liberta a mulher, de tal forma que ele transforma a infelicidade para a verdadeira felicidade e concebe a verdadeira paz. Glória a Deus! A minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo a vos dá. A paz que o mundo tem para dar, a paz que o mundo oferece, ela é momentânea, ela é passageira, dura por um momento e depois passa. Mas a paz que Jesus tem para cada um de nós
dura para toda a vida, é liberdade, é paz, é alegria, é felicidade, ainda que esteja tudo ocorrendo ao oposto, ao contrário, ele tem paz, ele tem felicidade, tem liberdade, vai, sai, com certeza que vai e volta, porque o anjo se encontra acampado na sua frente, como está escrito no Salmo 91, o versículo 7, que 1000 cairão à nossa direita, 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 cairão à nossa direita, a queda, a derrota de 11.000 demônios, e não atingirá o justo, aqueles e aquelas que temem e obedecem ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Grande Deus e Pai, responde, Senhor, a nossa pequena e humilde e simples orações. Toma frente, meu Deus. Decampa lá, Pai. Batiza com teu Espírito Santo em nosso meio. Aqueles que já foram batizados a certa feita, meu Pai, mas no decorrer da caminhada vacilaram, porque o homem é falho, a mulher é falha, é verdade, ó Deus. O homem tem uma natureza, uma certa natureza perversa, uma certa natureza cruel. Às vezes, em meio à caminhada na presença de Jesus, às vezes ele comete deslizes, pecados, mas não há pecado que não haja perdão para aqueles que reconhecem que pecou e se humilha diante de Deus. Deus está pronto a perdoar novamente, porque ele sabe que o homem é falho. Santo é somente Deus. Perfeito é somente Deus. Não há perfeição no homem. Somente Deus é perfeito. É por isto, meu Deus, que dias após dias, horas após horas, devemos lutar contra as nossas imperfeições, lutarmos contra o próprio eu, que há no homem, contra o próprio eu que há na mulher. Eu posso, eu faço acontecer, faço isso, faço aquilo, nós não fazemos nada se o Senhor não estiver no controle das nossas vidas. Glória a Deus. Até porque disse o Senhor Jesus: sem mim nada podereis fazer. Grande Deus e Pai, confirma a bênção, meu Deus. Tem de misericórdia de todos nós. Tem de misericórdia de nós, ó Deus, dias após dias, horas após horas, momento após momento, meu Pai. Glória a Deus, usa de misericórdia e de íntima compaixão para com todos nós, para com a nossa casa, para com a nossa família, para com o lar dos ouvintes, a família, o Pai, também dos ouvintes, daqueles que oram conosco, que clamam a Ti conosco, que crê na oração do grande livramento de Deus. Alcança mesmo o braço amigo, mão amiga do nosso querido Jesus. Faz a obra completa, Senhor. Abençoa, sim, em nome de Jesus, esta obra. Dás o crescimento, dás a multiplicação, se faça presente em nosso meio. Ó Deus, porque não adianta orarmos e falarmos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, porque tudo isso os pagãos também fazem, os ímpios também fazem. Ó Deus, mas é a Tua presença que faz a diferença. Com a Tua presença, com toda certeza, sem sombra de dúvida, haverá cura de qualquer enfermidade, qualquer doença, haverá solução para qualquer problema,
Porque agindo o nosso Deus, quem impedirá? E eu sei que o Senhor quer agir, eu sei que o Senhor quer operar, eu sei que o Senhor quer fazer coisas gloriosas, coisas grandes e tremendas. Só depende da nossa fé, só depende do nosso esforço, da nossa busca, da nossa perseverança. Pecanta labaia. Ó Deus maravilhoso, confirma mesmo, Pai, a grande vitória. Estenda as tuas mãos, continua conosco, abençoa o culto de logo mais, convertido em campanhas na nossa igreja pentecostal. Deus é eterno. A forte campanha hoje, o grande culto hoje, com tema A Minha Família Não Pode Fracassar. Grande Deus, envia o teu povo em massa, meu Pai, para tomarem posse da bênção, para tomarem posse do grande livramento, para a sua vida, também para o seu lar, a sua casa, a sua família, porque vivemos em dias maus, tempos difíceis. Senhor, nós vemos as multiplicações das violências, a violência que tem se multiplicado, ó Deus, as injustiças, ó Deus, só o Senhor que poderá entrar com providência para dar ao teu povo o grande livramento. Recebe, Senhor, esta pequena oração, dás a vitória, o culto, ó Pai poderoso, da nossa igreja, logo mais, das 18 às 20 horas, envia o teu povo, concede a bênção, o livramento, que o teu braço amigo, que a tua mão amiga venha tocar, ó Deus, para que haja liberdade em todas as áreas, na vida daquele e daquela que entrar pela porta da tua santa igreja. Deus é eterno. Te agradecemos, meu Pai. Toma a frente. Te peço, já te agradeço. Tudo isto é para a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o livramento de Deus para todos nós nesta tarde. Creia tão somente, porque é necessário que venhamos crer. Crer que Deus poderá entrar com providência e dar o grande livramento e conceder a bênção que tanto almejamos, que tanto queremos, que tanto esperamos. Depende só da fé e confiarmos tão somente, porque este Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima tarde. Nossa irmã Maria Lúcia Santos, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.